Senhor Jesus, glórias a Deus. Também quero saudar o povo que está nos assistindo nesta noite pela live. Que Deus venha falar grandemente ao nosso coração esta noite. A palavra não é minha, é do Senhor. O Senhor que vai falar através de mim ao seu povo. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus tem cuidado de cada um de nós, irmãos. Durante toda a época, todo o tempo, desde a fundação do mundo até agora, Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele tem nos suprido com todas as nossas necessidades. Tem falado ao nosso coração, nos colocado no caminho onde devemos andar. Muitas vezes nós que temos o pensamento errado, ou que saímos pelos caminhos que não é o caminho de Deus, mas Deus tem cuidado da gente. Ele tem cuidado, Ele tem um amor tão imenso por cada um de nós, que ainda não tirou nós desta terra. E nisto, meus irmãos, me leva a palavra de Deus, no livro que eu venho meditando há alguns tempos, que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele vem nos ensinando os caminhos que devemos seguir, e mostrando para nós que tudo que nós corremos atrás, muitas vezes é esforço para alcançar o vento. Como a palavra de Deus diz nos livros de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas embaixo do sol. A palavra de Salomão vem nos ensinando muito. Interessante que quando Deus fala com Salomão, e que ele pede, Deus oferece a ele o que ele quer pedir, e ali ele vem e pede a Deus a única coisa: sabedoria. Que nós nesta noite possamos pedir o conhecimento da palavra de Deus, e através do conhecimento da palavra de Deus, Ele nos dá outras coisas, Ele nos dá muito mais, pois assim Ele falou com Salomão, por não ter pedido riquezas, por não ter pedido que os inimigos fossem mortos, mas pedisse sabedoria. Deus acrescentou mais coisas, acrescentou riqueza, acrescentou sabedoria, e nunca houve um homem mais sábio do que Salomão. Veja como o nosso Deus cuida de tudo, como o nosso Deus cuida de cada um de nós. Quando a gente pede, e pedindo a sabedoria, Deus dá muito mais do que a gente precisa. Deus, Ele não te dá só aquilo que você pediu, Ele te dá muito mais, que para na frente você não tropeçar, para na frente você não dizer: foi pouco que Deus me deu. Glórias a Deus, aleluia. Interessante, Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Peço aos irmãos que abrem a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9. Tudo que nós fazemos, que a gente corre atrás e esquece de procurar Deus, como eu comecei a falando, é um esforço para alcançar nada, há um esforço que nós não vamos alcançar nada. Isso não quer dizer que nós não podemos correr atrás dos nossos objetivos, que nós não podemos correr atrás de ter uma vida melhor. Nós podemos correr atrás dessas coisas, mas o foco principal é em Deus. O foco principal é em Jesus Cristo. A palavra de Deus nós vamos estar lendo no versículo 9 em diante, do capítulo 9, do versículo 1 em diante até o versículo 10. Vamos estar fazendo uma
breve meditação em alguns versículos e vamos vendo o que Deus tem para nós. Onde a gente podemos colocar a nossa mente, o nosso foco, que é na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz, eu gostaria de pedir o acompanhamento da igreja. Vamos fazer assim uma leitura expansiva, eu vou estar lendo o versículo 1 e os irmãos, os outros até, isso assim sucessivamente, até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: deveras revolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que o justo e o sábio e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Os irmãos. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim o que significa como ao que não sacrifica, assim ao bom como os pecadores, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também ao seu amor, seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem por para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam lavas as suas roupas, e nunca falte o óleo sem tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vas, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Glórias a Deus. Irmãos, quando a gente começa a meditar no livro de Eclesiastes, a gente vamos vendo, igual eu falei, a gente vamos vendo partes do livro, vamos vendo na sabedoria de Salomão, que tudo se passa, que tudo é vaidade, que a única esperança, a única salvação é com nosso Senhor Jesus Cristo, é com nosso Deus, e que o único caminho que devemos seguir é com nosso Deus. Mas como a gente vê aqui, que começa a leitura, ele começa dizendo que a parte B do versículo 1,
que o justo e o sábio e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face. O justo e o sábio e as suas obras estão nas mãos de Deus. Não há ninguém sabendo demais. Não há ninguém inteligente demais. Que tudo é na mão do nosso Deus. Se Deus quiser, muitas vezes nós falamos isso, se Deus quiser, nós faz. Se Deus quiser, nós vamos. Se Deus assim permitir, nós faremos. Tudo é da mão do nosso Deus. Não adianta nós chegarmos e falar, eu vou fazer com a minha força, com a minha sabedoria. Porque, em primeiro lugar, é se Deus assim permitir. Interessante, o versículo 2, ele nos traz, tudo sucede igualmente a todos, ou mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao bom e ao puro, como ao impuro. Tudo sucede igualmente, tanto ao justo como ao injusto. Isso me leva no livro de Salmos, capítulo 73, os Salmos de Asaf, onde ali a gente vê que Asaf, ele começa ali a questionar a Deus sobre as pessoas, sobre o ímpio, que o ímpio, ele tem boa qualidade, ele tem boa regalia, ele faz tudo. E ali ele começa a reclamar, a falar com Deus. E nós vemos ali que depois ele se acalma, depois que ele entra no santuário de Deus. Que nós possamos entrar nesse santuário de Deus quando a gente olha para o injusto, para o ímpio, e vê que o ímpio está progredindo. Mas é melhor a gente estarmos com Deus. É melhor a gente estar passando dificuldade, estar passando por privacidade nas mãos de Deus, de que ter boas qualidades na injustiça, na iniquidade. É melhor a gente estarmos na mão de Deus. Tudo se sucede, tanto ao justo como ao ímpio. Deus faz raiar o sol sobre todos. Não importa se é justo ou se é ímpio. Deus faz brilhar sobre todos. Deus dá oportunidade para todos. Deus dá a oportunidade tanto para mim, como para os irmãos, como para o outro que não é irmão, que é descrente. Mas a obrigação nossa é fazer com que o descrente comece a crer em Deus, que o descrente comece a seguir os caminhos de Deus. Essa é a nossa obrigação. Porque a palavra de Deus, ela já diz que o evangelho deveria ser levado a todas as nações, tribos. E é isso que nós fazemos. Para que a injustiça não prevaleça, mas sim a justiça, o amor, a verdade sobre a terra. E é isso que Deus quer que nós fazemos. O 3, ele nos diz: este é o mal que há entre tudo, quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. A maldade, irmão. A maldade, muitas vezes a maldade, se você morrer na maldade, você não vai ter a salvação. Você pode não adquirir a salvação.
Mas se você morrer conhecendo a Deus nos caminhos de Deus, você morrer servindo a Deus, você tem a garantia da salvação. Você tem a garantia que você será salvo, que você vai viver no reino de Deus. Quando você morre com Jesus Cristo. O 4 ele nos diz: ora, para quê? Para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. A gente vê, irmãos, há uma comparação. Melhor o cão vivo do que o leão morto. Hoje nós vemos aí, as pessoas elas se cuidam muito do animal, do cachorrinho de estimação. E o leão, a fera, morta, é melhor ele ter o cão vivo. Mas as pessoas inverteram. Você tem que ter medo do leão que está vivo, do leão que está ali para te pegar, da presa que está para te pegar. Glórias a Deus, aleluia. Aí a palavra continua no 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Porque os vivos sabem que vão morrer. A única certeza que nós, vivos, nós temos, é que vamos morrer. Como eu te falei, se você morre com Jesus Cristo, feliz somos nós, porque nós morremos nos caminhos do Senhor. E quem fica sobre a terra, ainda vai falar, graças a Deus, que ele morreu, ou ela morreu, nos caminhos do Senhor. Morreu conhecendo a Cristo. Então, o que a Bíblia diz, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Hoje nós vemos muitas disso aí. Muitas pessoas, ela dá mais valor à pessoa quando ela está sobre um caixão. Choram, gritam, levam as flores, faz declaração, faz homenagem. Mas como a Bíblia disse, os mortos não têm consciência nenhuma. Os mortos não sabem de nada. Morreu, acabou, zerou a sua participação sobre o solo, sobre a terra. Não tem mais consciência nenhuma. Então tudo quanto tu tens de fazer, tudo quanto nós temos de fazer, pelos nossos, fazemos enquanto está sobre a terra. Fazemos enquanto está sobre a terra, sobre a vida. Se temos de prestar alguma homenagem a alguém, fazemos agora. Fazemos hoje. Porque hoje a homenagem vai ser aceita. Hoje vai estar ouvindo a homenagem. Depois que a pessoa se foi, acabou-se. É a palavra de Deus que está dizendo. Os vivos, eles sabem que vão morrer, mas os mortos não têm consciência nenhuma. Mas a memória ficou entregue ao esquecimento. O que acontece muito? Passa-se um tempo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco você nem lembra mais que aquela pessoa existiu. Foi para o esquecimento. Então faça hoje, trabalhe hoje, faça pela pessoa hoje, o dia de hoje. O 6 nos diz, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja
já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Não adianta ter inveja, não adianta ter a sabedoria, não adianta ter nada, não adianta crescer, falar que tem bens, ter riqueza, ter coisas maravilhosas, porque não vai levar nada. Como Jó já falava, nu eu vim e nu retornarei. Quando Jó perdeu tudo, quando ele perdeu todas as coisas, que a gente possa levar essa palavra de Jó conosco, que tudo quanto a gente fazemos aqui na terra, como Salomão falou, é um esforço para se alcançar o vento. E ele ainda diz, é vaidade de vaidade, tudo que nós fazemos. Então tudo que tua mão há para fazer hoje, faça com excelência. Se é para servir a Deus, sirva com excelência. Se é para ajudar um irmão, ajude com excelência. Se é no seu trabalho, faça ele com excelência. Como se fosse para Deus. Porque Deus ama quando você faz com amor, com qualidade. Deus quer isso. O 7 ele ainda nos diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Depois de você fazer tudo com excelência, depois que você trabalhar com Deus, depois que você fazer a vontade de Deus, vai, come teu pão com excelência. Vai lá, daí você repousa, você vai repousar, porque você fez e Deus se agradou daquilo que você fez. Deus se agradou da bondade que você fez. Por isso, faça com excelência. E pode ter a certeza, Deus sempre vai nos abençoar quando nós fazemos assim. O 8 ele nos diz: em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo seja alva as tuas vestes. Em todo tempo você ande com a palavra do Senhor no teu coração, na tua mente. Em todo tempo deixa resplandecer a luz de Cristo sobre você. Seja o sal da terra. É isso que a palavra de Deus quer dizer. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte a palavra de Deus sobre você. Ande perante a palavra de Deus nos teus caminhos. É isso que a palavra de Deus quer falar contigo esta noite. Ande com as suas vestes brancas como a neve, assim como Cristo andou. Goze a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida. Aqui Deus está falando, seja alegre com a tua família, seja alegre com os teus. Muitos por aí se encontram fazendo o quê? Trabalho, casa, pronto. Trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, barzinho. Trabalho, casa, e esquece da família. Você tem de tirar, nós temos de tirar, pelo menos um dia, para sair com a família, para passear com os filhos, para passear com os netos, para passear com os parentes. É o que a palavra de Deus está dizendo.
goze a vida com a mulher que ama. Deus já tem se agradado dos teus dias. Deus já tem se agradado da tua obra. A Bíblia está dizendo, não precisa você ficar prendido. Não precisa você esquecer da sua família. Mas divirta-se com a sua família. Mas lembrando de uma coisa, com o Senhor também, com o nosso Deus também. Não fica esquecendo que é Deus que está te proporcionando, que Deus que está te sustentando, que Deus que está fazendo por você, até hoje Ele que está cuidando. Nunca se esqueça que é Deus que te sustenta. O 10 ele diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vai, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto há para tu fazer, faça, porque para onde nós vamos, não há sabedoria, não há nada. Então, fazemos agora, como eu comecei falando, façamos agora, cuidamos agora, cuidando do nosso próximo agora, cuidamos do nossa parentesca agora, porque para onde vai, não há nada para você fazer lá mais. Como começou falando, o seu esquecimento já foi, você já foi esquecido. Não há sabedoria, não há nada mais para você fazer. Tudo quanto tiver na mão para fazer, conforme as tuas forças, porque na sepultura, não, para onde tu vais, não há obras, não há nada mais lá para fazer. Faça com excelência, faça com amor, faça como se fosse o último dia da sua vida, faça como se você estivesse fazendo para Deus, faça com sabedoria. Com tudo isso aí, irmãos, a única certeza que nós temos, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, é que nós vamos para a vida eterna. E lá, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 4, lá está escrito que lá não haverá dor, nem clamor, nem choro, nem morte, porque todas estas coisas vão ficar no passado, tudo vai ficar aqui, tudo vai se acabar. Mas o mais importante de tudo é que nós temos de estar andando nos caminhos do Senhor. Como a Bíblia mesmo nos diz, a palavra de Deus nos diz, que só vai ter essas coisas, essas benfeitorias, aqueles que prevalecer até ao fim. Não pense em nós que se hoje eu estou com Cristo e amanhã eu saio, depois volto de novo, ou depois saio de novo, e de repente vem um arrebatamento, que eu vou estar lá junto com outras pessoas que ficaram até o fim, do início até o fim, que passaram por dificuldade, por tribulações, e alcançou o fim. Jesus Cristo já disse, aquele que prevalecer. E quando nós estamos no caminho de Cristo, e prevalecer nele, pode ter certeza, a vida eterna é garantida para nós. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.